vida espiritual. Você está no primeiro ciclo da águia, que agora ela já tem que tomar uma decisão. Ou ela faz coisas para viver, ou ela escolhe morrer devagarzinho. Irmão, existe uma geração de crentes que já escolheu ir morrendo devagar. Morrendo devagarzinho. Olha, lentamente. É uma escolha. Sabe, porque quando você não escolhe as coisas necessárias, você já fez uma escolha de viver as coisas desnecessárias. Eu fico olhando gente que fuma, por exemplo. Ele fuma. Tem gente que vai fumar, irmão, talvez até os 80 anos. Aí está vendo, olha, fumou até os 80 e viveu 80 anos. Mas poderia ter mais 10. Ali aos 80, faltou pulmão. Porque tinha todo o conjunto para viver, mas faltou. Mas ao longo da vida, qual a resposta? A resposta era, não, isso não vai me matar rapidamente, eu prefiro morrer lentamente. Irmãos, muitos têm vivido uma fé de manutenção. Entenda uma coisa, irmãos, o modo de manutenção é um modo de você dizer, olha, eu vou depreciar até acabar. Por que você troca carro ao longo do tempo? Porque o carro, com a manutenção, ele vai depreciando. A casa, a mesma coisa. O nosso corpo, a gente não tem como trocar algumas coisas. Mas tem como, né, hoje, fazer algumas renovações. Entenda que toda mentalidade de manutenção, ela é um atestado de morte lenta. Eu vou morrer devagarzinho. É isso. Olha para a sua vida financeira. Se você não economiza, não poupa ao longo da vida e você vai poupando, aí quando chega uma fase, a pessoa diz assim, não, eu agora já poupei, agora eu só vou gastar. A mentalidade não pode mudar, irmão. Porque senão você entrou em modo de manutenção. E modo de manutenção é modo de ir, olha, ao pouco a pouco, se desgastando e morrendo. Tem gente vivendo uma fé de manutenção. Eu vou fazer manutenção na minha fé. Eu vou para a igreja, pastor. Eu vou para os cultos. Mas é só os cultos. E é os cultos que der. Sabe por quê? Porque eu estou mantendo a minha fé. Irmão, a águia, ela precisa tomar uma decisão drástica na vida dela, se ela quiser ter um próximo ciclo de sobrevivência. E espiritualmente, o que eu estou querendo te dizer também, é que Deus viu um povo cansado, e esse povo tinha que tomar uma decisão. Ou busca em Deus um renovo, ou busca em Deus algo novo, ou busca em Deus algo para um novo momento da sua vida, ou vai morrer devagar, vai morrer devagarinho. E essa é a mensagem de impacto. A Bíblia, em vários momentos, chama as pessoas à decisão. Israel estava numa prostituição espiritual medonha, ferrenha, ao ponto do profeta Elias reunir todo mundo ali no Monte Carmelo e dizer, olha, hoje vocês vão escolher, façam uma escolha. Você já viu o pai bravo? Mãe brava? Hoje você tem que tomar uma escolha. Ou você vai fazer isso, ou vai ser aquilo. O que Elias fez com o povo foi chamar o povo. Irmão, pare e pensa, você tem que chamar o povo de Deus para fazer uma escolha entre viver no pecado e viver com Deus. Vê se isso é normal, igreja. Vê se isso é normal, convidar o povo escolhido de Deus, o povo que viveu o milagre com Deus, está sendo chamado agora, e olha a palavra do profeta. Hoje vocês têm que escolher. Se Baal é Deus, sigam Baal. Mas se o Senhor é Deus, pelo amor desse Deus, tomem uma posição, decidam de que lado vocês estão. Convite, convidando. Veja, a posição do profeta é chamando para uma decisão necessária. Sabe por quê? Ou vocês, de fato, caminham com Deus, ou vocês vão perecer com esse povo que vive na idolatria, adorando a Baal, queimando menino para Moloque, fazendo oferendas que abominam os olhos de Deus.
Aí talvez você se pergunte e fala, pastor, mas isso está longe da igreja, está longe da nossa vida, irmão. A gente está tendo que chamar o povo de Deus hoje, os crentes, os cristãos, a tomar a decisão. Olha, ou vocês seguem a Cristo, ou vocês seguem o movimento. Entende, irmãos? A coisa está séria hoje, tal não está? Tal não está, igreja? Está meio complicado o negócio. Eu estava vendo aí a movimentação para a Copa. Eu dizendo, rapaz, que maravilha, o povo está empolgado, está torcendo pelo time. Aí alguns dizem assim, pastor, mas é dia de torcer para a seleção. Irmão, se Deus te chamar para oração na hora do jogo, você vai? Ou seu coração está lá no altar? Estou falando para chocar a mesa, igreja. Porque eu não vejo empresário fechando a empresa no dia de jogo da Copa. Sabe por quê? Porque ele diz, eu tenho que ter o meu lucro. Eu não posso fechar a empresa. Vamos assistir aqui. Vamos assistir aqui, mas nós vamos assistir. Eu que estou te chamando a atenção peraí, o que está te levando a viver dividido, irmão? O que é tão mais forte do que um chamado de Deus na sua vida? E eu estou usando o jogo porque é o que a gente está vivendo nesse momento. Mas tem gente que não precisa ter jogo não, irmão. Basta para ele ter um sopro de cansaço. É só isso. O corpo dele vence, a mente dele vence, a prostração ganha. Tem que tomar uma decisão. Quem que você vai servir? O seu corpo ou o seu propósito? Quem que você vai servir, irmão? O que você deseja, espera, está orando para obter e para ter? Ou você vai ser complacente com o seu corpo, com a sua vontade? Entende, amado? Decisões são necessárias. O Josué faz a mesma coisa, lá no capítulo 24. E ele é bruto. Eu quero ficar bruto igual o Josué. Ele chega diante do povo e diz assim, gente, é o seguinte, eu já fiz uma escolha. Quanto a mim, eu e a minha casa vai fazer o quê? Vocês se viram, faça a escolha de vocês agora. Tá certo? Eu estou decidido. Eu estou decidido. Fala comigo, decidido. Ô irmão, a pior coisa que tem é viver com indeciso. Oi, feliz. Desocupa. Toma a decisão, irmão. Você já viu gente? Eu conheço a pessoa que ia para o ponto de ônibus e ficava lá. Ah, não, esse está cheio. Ah, não, o próximo vai vir mais vazio. É porque nunca andou de eixo Anhanguera. Porque eixo, irmão, você tem que escolher o menos cheio. Porque todos estão cheios. Não tem jeito. Eu lembro uma vez, irmãos, o ônibus estava tão cheio, tão cheio, tão cheio. E eu levava marmita para poder economizar. Ali, para poder render o dinheiro. E coloquei uma pera e uma banana ali dentro do negócio. E peguei o eixo Anhanguera aqui, ó, no Dergo. E não era tão longe, eu trabalhava no setor aeroporto. Irmão, eu cheguei lá no meu trabalho lá, era impossível comer, porque o negócio virou uma vitamina. Você sabe onde que inventaram o mixer? Foi no eixo Anhanguera. Não foi invenção da Valida não, querido. O negócio é sério. Tem gente que não viveu isso. Irmãos, decisões são necessárias para mim e para você. Então, uma igreja sadia, quando eu estou falando de igreja, irmão, não coloca prédio não, sempre traz para você. Você é igreja na sua casa, você é igreja lá na sua família, você é igreja no seu empreendimento, você é igreja onde você estiver, irmão. Uma igreja saudável, com um povo frutífero, que dá glória a Deus, sabe? Ele entende o equilíbrio da vida natural e com a parte espiritual. Ele consegue equilibrar, isso gera um crescimento natural. Então, eu te falei de 4 passos, vou para eles aqui agora. Quais são? O primeiro passo. Qual que é a primeira decisão que a águia toma?
então, para buscar viver uma nova estação, um novo ciclo. Está aí, ela busca um refúgio, um lugar que estrategicamente ela se isola, ela de uma certa forma se afasta, ela toma uma decisão intencional, fala comigo, intencional. Irmãos, algumas coisas não vão acontecer por acidente na minha e na sua vida, sabe? Algumas coisas que eu e você espera para um novo ciclo não são acidentais ou incidentais, muito menos. Elas precisam ser intencionais, uma busca muito consciente, uma busca com muita clareza. Então, ela busca um lugar alto, num lugar onde ela possa se sentir protegida e guardada. Então, ela sempre sobe para um lugar mais alto, porque ela entende uma coisa: o cansaço traz fragilidade. Entende, irmão? O cansaço traz fragilidade. E a águia entende isso. E ela busca uma rocha, um lugar firme, seguro. É o que nos fala o Salmo 61, verso 2, e o Salmo 46 também, verso 1, e o Salmo 62, verso 2. Eles nos falam de Deus como a nossa rocha, como o nosso refúgio. Buscar refúgio no Senhor é se isolar, não conforme diz Provérbios capítulo 15, não se isolar porque você se rebelou, não porque você está frustrado, não porque você está amargurado, não, pelo contrário, é entender. Eu acho que eu tenho um ano e meio, 2 anos, eu marquei uma consulta com um psicólogo, cara bacana mesmo, pastorzão, cara de Deus. E aí eu fui lá. Ele, aí, irmão, o que você veio fazer? Qual que é a sua demanda? Eu falei, não, eu não tenho nenhuma demanda específica não, guerreiro. Eu só vinha para não ter mesmo. Eu vim fazer uma profilaxia emocional. Eu vim aqui para não acumular nenhum tipo de demanda. Aí batemos um papo lá de quase 1 hora. Ele disse, glória a Jesus, você está liberado. Volte mais vezes. Veja, irmão, eu não esperei ter uma crise. Eu não esperei ficar doente. Eu não esperei parar de dormir, ter um ataque de pânico. Não, irmão. Eu simplesmente decidi ir e fui lá conversar. E como está tudo alinhado, não tem nenhuma demanda que está gritando, então segue, vai embora, mas isso é intencional. O problema de muitos de nós que deixa para fazer uma busca a Deus, ou ao recurso, ao socorro, irmão, quando parece que não tem mais solução. Essa é a verdade. Sabe, alguns buscam a oração, buscam o Senhor, na hora que a coisa já assim, olha, está quase desabando. Ô irmão, aí é mais difícil. Veja que a águia está nos ensinando a sermos inteligentes, hábeis, em verdadeiramente entender que nós temos muita coisa para viver. Quem é que tem? Irmão, eu tenho um médico, eu adoro ele, doutor João Marcelo. Ele vai lá, ele só dá assim no rim, assim, ó. E se for o casal, um não está cuidando, ele fala, ó, se você não cuidar, tem gente na fila. A fila vai andar. Se cuida. Te cuida, te cuida. Irmão, cuide-se. Então, primeira lição, se isole estrategicamente. Agora, para desse isolamento de rebeldia, de menino, de criança, porque criança não cresce. Ficar fazendo bico, trancar no quarto. Menino, quando fala que não vai comer, é rebelião, irmão. Ele está se rebelando. Ou então, de fato, ele está doente. Mas, entenda, tem muito crente hoje trancafiado em um passado. Ele está trancafiado no que foi. E aí ele não está entendendo que ele tem que escolher entre a vida e a morte. Onde quer que você está preso, irmão? Ainda na sua vida, no seu ministério. Repito, eu olho aqui, eu vejo um povo tão cheio de vida. Eu falei isso para a dona Rosa.
ela sempre vai ter para mim 40 anos de idade. Porque eu olho para ela e vejo muita vida. E quando eu vejo muita vida nela, eu penso que ela vai viver 50 anos, daqui para frente ainda. Irmãos, e eu olho para um povo aqui na igreja, irmão, um povo corado, um povo bonito, sabe? Um povo bem trajado, mas que dá uma resposta de gente cansada. Tudo para eles estão cansados. Vamos praticar um esporte, irmão? Ai, meus joelhos, pastor. Ô, irmão, eu não estou falando do seu joelho não, viu? Em nome de Jesus, o meu também está ruim. É porque eu conversei com ele ontem do joelho. Nem do Rones, tá bom? Nem do Renato, nem do Nilmar. Tá certo? Nem do Arnaldo. Quem mais se identifica aí, irmão? Ô, querido, mas tem gente que você está falando, irmão, vamos fazer tal coisa. Ô, irmão, eu só quero cama. Só quero. Eita, homem bom de cama, misericórdia. Deus te abençoe, irmão. Amado, segundo, passo intencional aqui, então, da águia. A águia é um ser caçador. Ele entende que vive da sua luta. Quantos aqui vivem de luta, irmão? Você luta, você batalha. Todo dia você levanta, querido, para trabalhar. E vai vencer os seus leão, amém? Tem dia que você vence a selva toda. Porque parece que está todo mundo reunido. Mas veja, o segundo passo de renovação tem a ver com as suas garras. Tem a ver com a sua capacidade de luta, de batalha, de guerra. Então, irmãos, ela vai fazer algo que é muito sério. Ela precisa ir para o lugar alto, se isolar, entender agora que ela tem que se renovar para continuar voando e voando com força, mas ela também entende que ela precisa continuar caçando. Então, as garras são tanto uma possibilidade de vitória, de alcance, mas também de defesa. Uma águia, quando ela sai para caçar, ela pega a presa, e ela começa a voar, e ela tem tanta força nas suas garras, ou ela mata por sufocamento, né, ou por dor, ou ela começa a levar esse bicho o mais alto possível. Mais alto possível. Por quê? Se ela entender que essa presa não morreu com a subida da atmosfera, com a perca do ar ou com o sufocamento, ela deixa cair. E ao cair, ela volta e pega. Ela caça. Mas veja, sem as suas garras, sem a sua arma de combate, ela não consegue sobreviver, apesar de ter se isolado para se renovar, para começar um estágio de renovação. Então, as garras nos falam, irmãos, de armas espirituais que eu e você tem. E como que ela faz, então, para poder renovar as suas garras? As irmãs vão no manicure, põem unha de gel. A águia não, irmãos. Ela precisa de uma nova unha. E ela começa a bater na rocha. Bater, 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 até que aquelas unhas se quebrem e, de fato, caiam, fiquem na carne viva mesmo. E ao cair, então está dando espaço para que novas garras saiam e venham com mais força. Sabe o que está nos dizendo? Irmãos, que eu e você como crente, nós temos um campo de batalha que a gente tem que lutar. O erro de muitos de nós é tentar lutar com o adversário no campo de batalha que é propício para ele. Irmão, a gente luta com o nosso adversário, com o inimigo da nossa alma, no campo de batalha que é propício para a vitória do nosso Deus. É nos lugares altos, amém? Não é na terra, não é na carne. Veja que as garras da águia ficam na carne viva, carne vivíssima mesmo, ali. Mas ela espera esse tempo para voltar com mais força, para voltar com mais força. Então, nós precisamos pôr uma pressão no nosso inimigo. E quando é que a gente põe pressão? No diabo, nos demônios.
Irmãos, é quando a gente luta as nossas batalhas, a nossa guerra espiritual travada nas alturas. É quando o crente ele se posiciona mesmo para lutar. E eu tenho aqui para você pelo menos 9 armas espirituais que eu e você tem. E talvez você diga, pastor, mas eu não tenho nenhuma arma espiritual. Vou falar para você aqui 9. Você quer contar aí? Primeira arma que você tem, Mateus 22, 29. A palavra de Deus. É arma sim ou não? Irmão, então você me ajuda, fala amém. A segunda, irmãos, 1 Coríntios 6, 19 e Efésios 4, 31. Você tem a presença de Deus que habita em você. Você pode dizer amém? Deus te deu unção, isso é arma. Unção, querido. Outra arma que você tem, Efésios 6, do 11 ao 18. A armadura de Deus para você resistir ao dia mal. Já falei de quantas armas? Muito bem. Outra arma poderosa, irmão, que você tem. Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao 11. O nome que está sobre todo nome. Qual que é? Ah, não, mas você vai falar tímido assim, irmão? Você não espanta nem demônio que está habitando em cemitério. Qual que é o nome que está sobre todo nome? Nesse tem poder. Tem ou não tem? Esse tem poder para curar? Esse tem poder para libertar? Poder contra a macumba? Esse tem poder contra o mal olhado? Contra a fofoca? Inveja? Ô irmão, o sangue de Jesus tem poder, é uma arma espiritual. Mas veja, você recebeu um selo ao ser batizado também com o Espírito Santo. 1 João, capítulo 1, verso 7, e Hebreus 9, 14, é outra arma. O sangue de Jesus. Para que ele serve? Para te purificar de todo o pecado. E para lançar na cara do diabo, que quando ele te cobrar alguma dívida, você vai dizer para ele, está pago, Satanás. Está pago o capiroto. Está pago o bicho horrível. Está pago o cadeirudo. Não sei os adjetivos, né? Porque alguns dias, daqui a algum tempo, alguns adjetivos a gente não vai poder mais falar de Satanás. Você sabia disso? Porque tem a igreja do Satanás agora. Tem a igreja do diabo. E se a gente falar, a gente está fazendo perseguição religiosa. Vai escrevendo aí, irmão. Tem um monte de nome aqui, ó, de entidade que a gente não pode falar mais. A transmissão derruba o YouTube. E você pode responder até processo. Ah, é porque você está discriminando as religiões de origem oceânica. Senão o povo sabe, senão cai a live. Entende, irmão? Falei de quantas armas até agora, para ver se você está atento. Quantas? 4 ou 5? 5. Vamos para a sexta. Quem aqui tem fé? Hebreus 11, 1. O que diz lá? Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Você está esperando algo em Deus, irmão? Você está esperando o melhor de Deus? Porque tem gente esperando o pior, infelizmente. Outra arma, Hebreus capítulo 12. Essa aqui talvez a gente tenha dificuldade de interpretar. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Tiago 5,16. Fala de algo que move os céus e a terra. É uma arma poderosa para você, que se chama oração. Falei de quantas armas até agora? 8, muito bem. A última, e a melhor de todas, Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. A vontade de Deus. Irmão, eita arma poderosa é essa. Sempre que você faz a vontade de Deus, Deus cuida de envergonhar os seus inimigos. Ô irmão, você tem mais lugar para carregar arma? Eu já te dei 9. 9. Para você renovar suas forças, não perder a sua capacidade de lutar, não perder a sua capacidade de sobrevivência espiritual, não perder, irmão, olha, a sua posição no campo de batalha.
Veja, por que a gente tem que se renovar? Para você não perder força, irmão. Para você não perder, olha, o seu campo de batalha. 9. Vou repetir para você aqui, então, a primeira. Palavra de Deus, unção de Deus, armadura de Deus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a fé, a santificação, a oração e a vontade do Pai. O terceiro passo, então, da águia, nesse processo de renovação, é quebrar o bico. Amém, gente? Quebrar o bico. Parece que está falando de jejum, mas olha, da mesma forma que ela bate com as garras, as unhas, ali também na rocha, existe um momento que o bico da águia ela vai curvando assim, ó. Ele vai se voltando e ela perde a capacidade então de se alimentar. Então o bico representa, irmãos, do que nos alimentamos. E bater o bico na rocha simboliza quebrar o orgulho e remover a malnutrição espiritual. E aqui fala para nós de alimento, de comermos, de sobrevivência. A Bíblia retrata o Senhor Jesus como pão da vida. Lá no Êxodo, capítulo 16, Deus trouxe para o povo o maná. Mas o maná não foi uma alimentação, irmão, para sempre. Nós precisamos de um alimento que nos transforma e que não apenas nos sustenta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Saia do modo de manutenção. Saia desse alimento que você está dizendo. Isso me sustenta. Mas se não te transforma, está faltando nutriente. Está faltando algo a mais. E aqui fala do orgulho. Irmãos, e o orgulho só é quebrado de uma forma. Olha aqui para mim. Parar de se alimentar, se isolar intencionalmente para isso, é quando você tira e separa um momento, irmão, de jejum, de busca, um momento onde você se consagra, onde você entende. Pastor, quantos meses demora para nascer um bico na águia? Eu não tenho essa informação, irmão. Mas eu sei que ela deve passar fome para caramba nesse período. Ela está impossibilitada e limitada de se alimentar. Mas veja que esse processo também é um processo de transformação e de renovação. Qual foi a última vez que você tirou um momento para jejuar intencionalmente, fora da pressão? Eu vou jejuar porque tem alguém doente. Não, eu vou jejuar porque o ministério está com problema. Eu vou jejuar porque eu preciso de uma vitória na minha empresa. Eu vou jejuar. Não, irmão. Um momento que intencionalmente você disse, eu vou me separar. Eu vou me abster de comer tudo que eu gosto. Para poder me alimentar agora de Deus, da sua palavra. Eu vou ouvir a Deus. Isso pode ser feito na sua casa. Tira um dia. Lá na sua casa, você que tem família, que é casado, ou você que tem filho, que mora em casa, separa um dia um bloco de 4 horas, se tranca no quarto e fala, olha, o telefone vai ficar de fora, eu só preciso de água. E nessas 4 horas, eu vou buscar a Deus. Eu quero ouvir de Deus. A ansiedade talvez é tanta que a gente não consiga. Mas, irmão, experimenta. Você não precisa ir para uma chácara. Você tem um quarto na sua casa, tranca a porta. Faz o que Mateus está dizendo. Entra, ajoelha, ora e fala com o Pai, que o teu Pai no secreto que te ouve, também vai te responder. Amém, igreja? Por último, arranque as suas penas. Ela começa a arrancar também agora as penas. A tirar, por quê? Porque ela precisa de velocidade e ela precisa de liberdade no seu voo. Então, ela arranca pena por pena para se livrar daquela asa que já está pesada, velha, antiga e trazendo sobrepeso e impede ela de acessar lugares mais altos. O que isso mostra para nós? Que nós devemos também nos livrar, queridos, das correntes, dos pecados
e das acusações de Satanás, que nos prendem e que limitam também o nosso voo. O Salmo 57 fala de nós estarmos debaixo da sombra das asas do Altíssimo, onde nós encontramos refúgio. O que eu quero te chamar a atenção aqui para concluir é que um avivamento genuíno ocorre quando há arrependimento, abandono do pecado, confissão daquilo que impede você de voar na presença de Deus. E um avivamento genuíno, irmão, não depende da instituição, não depende da placa da igreja. Essa renovação depende da decisão que você vai tomar nesse culto hoje. Essa renovação depende daquilo que você vai fazer ao sair desse culto. Veja que a palavra diz: mas os que esperam no Senhor. E eu concluo dizendo isso. O resultado que vem é que depois de um ciclo de praticamente 5 meses de dor, de busca intensa, depois de um ciclo, de uma estação dessas, de renovação, trocando penas, trocando bico, trocando ali os seus quase que ossos também, irmãos, vem a sua alegria, vem a preparação para uma nova jornada, um novo ciclo de mais 25 anos, que talvez não existiria. Veja, a águia escolheu viver mais. Eu pergunto para você, você quer viver mais? Você quer viver melhor? Porque não é só viver, irmão. Porque viver por viver é modo de manutenção. Viver a fé por viver é manutenção. Viver sem sonho é manutenção. Viver sem perspectiva é manutenção. Viver sem expectativa é manutenção. Viver, querido, sem cor é manutenção. Viver uma fé que não vale a pena, irmãos, é manutenção. Passe pelo processo. Vai lá, querido. Eu já estou lá no 5 afora. Pode ir aí, passa aí. É uma frase que eu coloquei para você aqui. Pode ir mais. Muito bem. Leia essa frase, por favor. Deus tem uma estação para você de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te chamou, irmão, para viver. Mas tem que tirar as amarras. Elas têm que cair. Elas precisam dar lugar a um novo voo na sua vida. E no nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé. Tudo começa pela decisão. E você precisa tomar a decisão de daqui para frente fazer diferente. Se você está cansado, Deus deseja te renovar. Deus deseja, irmão, firmemente te dar um novo coração, um novo espírito. E eu quero encerrar essa palavra orando com você. Põe a sua mão sobre o seu coração e que você faça uma confissão mesmo, para que aquelas áreas que você se sente cansado, você vai entregar para Deus, mas intencionalmente você vai pedir renovo, e você vai fazer uma aliança com Deus nesta manhã, de fazer tudo o que for necessário, possível, por um avivamento na sua vida, na sua casa e nesta área. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Nós começamos este culto aqui orando, buscando ao Senhor, entregando para o Senhor os temores, os conflitos da nossa alma. E meu Deus, eu quero agora orar pela tua igreja, pelo teu povo, e te pedir, Pai, aqueles que estão cansados, os renova, meu Senhor, renova a sua fé, renova o seu coração. Não é sem motivo que estão cansados, mas, meu Deus, o Senhor não quer vê-los cansados. O Senhor tem coisas grandes e preciosas para o teu povo, e no nome de Jesus eu quero orar nesta manhã e declarar, Pai, esse novo ciclo, essa nova estação da igreja. E a igreja é o teu povo que está aqui reunido, é cada família, é cada um.
em nome de Jesus, e que eles vivam, meu Deus, esse novo ciclo, essa nova estação, meu Deus, com mais esperança, com mais vigor, meu Deus, com um sentido de propósito muito maior. Abra os olhos, Senhor, abra os olhos de cada um, e que intencionalmente, ao sair desse culto aqui durante esta semana, cada um, meu Deus, se proponha e se disponha a buscar mais do Senhor, mais intimidade, ir para as alturas, ir para o lugar alto, ir para a rocha firme que é o Senhor, Pai. Buscar em Ti renovo para a alma, renovo para o coração, renovo para a fé, e renovo, meu Deus, também para o físico, para Te servir, para Te adorar, em o nome de Jesus, Pai. Eu Te louvo, eu Te bendigo, eu Te agradeço e entrego ao Senhor a vida de toda a igreja, de toda a liderança, de todos os obreiros, para a honra e glória de Jesus. E quem crê diz